Olá pessoal, chegando aqui para mais um vídeo com vocês, sempre com muita alegria, para falar de assuntos importantes, pertinentes ao momento, ligados ao despertar da consciência. Muitas vezes aquilo que você não quer ver é aquilo que a vida está querendo que você abra os olhos, né? Então existe aí aquela resistência. Que tal falarmos sobre essa questão da resistência e da negação? Quando nós estamos passando por alguma questão aonde vem o chamado por todos os lados, sabe assim? Do que é certo, do que não é certo, porque, gente, a gente sabe que cada um tem as suas verdades, né? Mas existe a verdade maior no ar. O nosso espírito sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz o errado, ele vai na opção do errado. E depois quer colocar várias justificativas e até encontra, pela lei da atração, você encontra justificativas pelos seus erros. Uma pessoa que está numa situação que não está legal e vai procrastinando, a pessoa sabe, de repente está casada, aí mantém um relacionamento fora do casamento, por exemplo, e acha que tudo bem, né? Então a pessoa que não acorda para perceber o quanto antes aquilo, né, aquilo do qual ela está agindo é errado diante dos acordos que são feitos, né? Porque sim, as pessoas têm livre-arbítrio, mas foram feitos acordos, não é? Então tomar cuidado com essa parte ética, com a parte daquilo que você vê e evidencia que não é legal, né? Que eu já falei para vocês várias vezes, das questões de karma coletivo ligada à matança de animais, o consumo de carne, que deve acabar o quanto antes, tá? Porque eles propiciam a vulnerabilidade das pessoas no campo psicoemocional, espiritual, mexe com o emocional das pessoas de uma tal forma que pode deixar a pessoa aberta à depressão. Vocês sabiam? Tem estudos ligados a essa questão de depressão surgir nas pessoas que consomem carne. Aquelas pessoas que não estão mais nessa densidade, colocando essa densidade para dentro dos seus corpos, estão buscando uma alimentação mais saudável, também colocando exercício, praticando esportes, uma série de alternativas aí que deixam o seu mental saudável e o seu físico muito mais ainda, né? Mas a gente percebe que alguns caminhos de algumas pessoas ainda estão fazendo parte daquela questão da negligência, de você procrastinar, você sabe que é errado, vamos supor, beber ou fumar, todas essas drogas lícitas, que vocês sabem por que são liberadas pelo interesse comercial aí das indústrias. Então é tempo de você pensar fora da caixa. O que você vai fazer por você? Será que precisam de mais informações? Será que precisa descer um avatar aqui na Terra, como Jesus Cristo, para poder falar para você, escrever, desenhar? Ou será que você não tem forças para mudar? Que você procrastinar, você falar que é difícil ou que dá trabalho, tudo isso, ok, mas a falta da vontade é que faz surgirem as justificativas. Então, quando se quer fazer algo, não existe nada que impeça, porque a pessoa se predispõe a fazer aquilo que ela considera íntegro, ético e correto diante do conceito que ela tem sobre vida, sobre Deus, sobre não causar dor e sobre o famoso amor. Então a gente fala muito de amor, né? A humanidade fala muito de amor, mas ela não tem ideia do que é amor. A humanidade ainda busca as respostas nas prateleiras, ela nega as verdades e as evidências porque isso requer um trabalho de aprimoramento pessoal, um trabalho de mudança de condutas, a tomada de direção diferente, e aí envolve, né, uma série de confrontos. As pessoas não querem dificuldades, as pessoas pagam para as outras responderem para elas que caminho que elas devem tomar. Isso elas fazem. Agora, olhar para si mesmas e descobrir o ponto errado dentro delas, isso elas não fazem. Então, o que o momento atual está trazendo para nós é exatamente isso. Ele traz você através da dor, do conflito, né? O mundo está exigindo de você grande paciência. Você tem que ter paciência, porque as coisas estão todas aí, né? O planeta está em reforma. Então, você vai fazer as mudanças ou você prefere continuar cego, né? Junto com
com grande parte aí da população que também está mais preocupada em baboseira, né, em coisas fúteis, baboseira, do que coisas sérias. Porque se tem uma questão que nós viemos para esse mundo, essa questão foi para a nossa evolução. Tá? Então, por que você se depara com coisas tão terríveis, com desigualdade, com essas questões todas? Que é para que haja o despertar. Então, o contraste, né? O contraste faz com que você sozinho perceba qual é o melhor caminho e qual é o pior caminho. Quando Jesus falou, aquele que menos tiver, mais lhe será tirado, ele queria falar exatamente isso. Negligência, você não tem aquela abertura consciencial, fica se negligenciando, você vai pagar um preço por isso. E não é castigo, é só ação e reação. Quando você age corretamente na vida, você tem os bons resultados. Quando você não está legal, não está alinhado, o teu emocional não está alinhado com a tua conduta, coisas começam a não dar certo. Doenças, por exemplo, mostram que você não está alinhado. Ah, qual é a dificuldade? Qual é o medo? Qual é a negação? Qual é a emoção? O sentimento que está dentro de você, que está reprimido, que está sufocado, porque nós nascemos para sermos livres e não jamais interferentes na vida dos outros, tá? Ou complicar a vida dos outros, porque a gente sabe que isso tudo gera karma, dívida, né? A partir do momento que você se torna dependente de alguém, obcecado por comandar outras pessoas, porque tem gente que adora estar no comando, né? Ai de quem não seguir ali a cartilha da pessoa. E a vida, ela é totalmente incerta, né? Quando ela bem entende, ela tira alguém do nosso lado, a pessoa morre, ou essa pessoa separa de você. Então, aquelas pessoas que são muito controladoras, elas sofrem demais. Porque na vida você não controla nada, controla mais as suas decisões, o máximo que você tem. E ainda por cima você vai esperar ali os resultados. A vida exige essa inteligência, essa conduta inteligência de você não se negligenciar, porque você vai receber os resultados disso. Depois não adianta chamar de castigo. Eu vejo as pessoas assim tomarem decisões que são óbvias que não é correto, não é ético. Para saber se a sua escolha é certa, pergunte sobre as consequências disso. Então, quando eu falo assim, diversas áreas, né, consequência, tem sempre uma consequência por trás de uma decisão que você toma. Então, quanto maior a sua capacidade de compreensão do que é correto, ético e adequado, menor o seu sofrimento. Porque na vida exige essa inteligência, né? Agora, aquilo que nós negamos começa a fortificar, né? Quando você nega, aquilo não existe no seu mundo. Já começa por aí. Quando não existe no seu mundo, não significa que aquilo não exista. Simplesmente não existe no seu mundo, porque você se nega a ver. Então, quando a gente fala, né, das questões, está mais que claro aí o uso de drogas, né, que a gente fala, a maconha não faz nada, ou a cocaína, né, eu uso, eu paro a hora que eu quiser. Então, quer dizer, a ciência já passou, né, tudo a respeito dessas drogas e de outras mais, que vocês sabem, né, o uso do tabaco, o álcool, uma série de coisas, e a pessoa, ela quer negar. Por quê? Porque ela não tem forças. As pessoas, elas negam aquilo que elas não têm força para fazer. Assim, como a pessoa não tem força para desistir daquele vício, ela prefere negar. Ela se coloca num patamar de vítima, como se ela fosse fraca. Eu não consigo, a vida fora dessa ilusão que a pessoa entorpecida vive, né? É muito difícil, então ela se coloca como vítima e fraca, dando o poder, que seria o poder dela, escolha para o melhor, ela dá o poder para a droga. Então, a droga passa a ter um poder sobre ela muito maior. Então, perceba que a fraqueza está na própria pessoa, no autorreconhecimento do valor dela. Quanto menor a autoestima, mais a pessoa se prejudica. Então, quanto maior o seu nível consciencial do que é melhor, do que é qualidade de vida, em todos os aspectos psicológicos, você escolhe aquilo que você quer se estressar ou não. A gente tem sempre dois lados para estar olhando, né? Por mais que a situação seja estressante, você pode escolher o drama, fazer um drama, ou você pode escolher olhar aquela situação de uma forma a aprender com aquilo.
tal coisa quer me ensinar? O que essa situação difícil e desgastante quer me ensinar? Qual é o desafio por trás? Isso é algo, né, que acontece com as pessoas mais despertas, né, aquelas pessoas que não estão ali naquela linha robótica, seguindo, né, aquela massa de pessoas ali que não questiona. Então, quanto mais você estiver questionando nessa busca, melhor, tá bom? Porque nós estamos, sim, numa época de amplitude consciencial. Aquilo que você focar, se você focar no aprendizado, aquilo vai aumentar para você. Se você focar no drama, na derrota e que o mundo está todo bagunçado e você está perdido, perdido e derrotado, cada vez mais você ficará. Quanto mais você tem, mais lhe será acrescentado. Lembre-se disso. Quando se nega algo, tá, e aquilo existe, né, ele passa a não existir no seu mundo porque você preferiu tampar. Então você não vê, mas o seu subconsciente, a sua mente que está ligada ao coletivo, sabe que é uma negligência, sabe que você está em débito, muitas vezes com a lei do universo. Essa questão você vai descobrir com o tempo. Por isso que existe a necessidade de recompor karmas, porque as pessoas percebem, principalmente depois que morrem. Algumas delas, na sua grande maioria, se estiverem num grau de busca do espiritual grande, né, dessa ligação, elas vão perceber onde erraram, onde foram ali um pouco rígidas, transigentes e não foram flexíveis para optar pelo melhor caminho. Ninguém no mundo espiritual vai colocar o dedo e apontar algum defeito em você. É você mesmo que, diante daquela sutilidade de não estar mais na carne, né, no corpo físico, você vai estar em espírito, você vai estar imerso da presença de Deus, dessa lei, de toda essa criação, a gente chama Deus de energia, você vai estar imerso nessa energia e o remorso pode ser muito grande, tá? Então, não permita que esse remorso venha. Eu já fiz viagens astrais, já com os meus mentores, eles me mostraram que grande parte das almas que desencarnam ficam arrependidas de muita coisa que não fizeram aqui. Por quê? Se deixaram levar pela parte mundana. Então, nós temos que saber, em primeiro lugar, que nós não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, precisamos cuidar bem dessa casa, de todas as criaturas que vivem aqui no planeta. Honrar todos, toda a criação, toda a fauna, toda a flora, e poder fazer algo de produtivo, né? Incentivar, ser um jardineiro que edifica as obras do Pai. Aliás, isso está na Bíblia e nos livros sagrados. Logicamente que as pessoas às vezes distorcem toda essa questão, mas é importantíssimo você criar uma espiritualidade mais ampla dentro da ética e mais objetiva para o seu caminhar muito mais pleno, tá bom? Vou terminando por aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Um abraço carinhoso a todos vocês e eu volto com o próximo tema logo mais. Tchau, tchau!